Olá, tudo bem? Wesley Ari César aqui, gravando o primeiro programa da série Coluna GP. Eu tenho muito material para passar nessa série de programas. São muitas revistas que eu escrevi durante anos. Eu escrevi matérias, artigos para revistas especializadas em guitarra, como Guitar Class, Guitar Player, enfim. E principalmente a Guitar Player, Brasil, né? Eu vou falar sobre os artigos que eu escrevi, artigo por artigo em cada programa, sobre assuntos diversos dentro da guitarra, seja de ordem rítmica, seja de harmonia, acordes, escalas, etc. e tal. E para iniciar essa série de programas, eu vou começar com a Guitar Class, que eu escrevi uma matéria ainda lá atrás, nos anos 2000, 2002, e alguém poderia dizer, mas já não está ultrapassado, 2002, já foi, já era, né? Não, as matérias, os artigos em música, quando você trata de guitarra em geral, e você trata de didática, pedagogia de guitarra, assuntos técnicos de guitarra e etc e tal, eles estão sempre atuais, porque tudo que se refere à música é atemporal. Atemporal em que medida? Na medida em que os padrões rítmicos, grande parte dos padrões melódicos, os padrões harmônicos todos eles ainda subsistem, todos eles ainda permeiam toda a música que está aí. Entende? Então não tem essa de ultrapassado. São novas estéticas que surgem dentro da música, que surgem novas bandas, novos artistas e tal, mas se utilizando dos mesmos padrões rítmicos antigos, padrões melódicos, padrões harmônicos. A música está esgotada, só para a gente lembrar, a música tonal, por exemplo, o sistema tonal está esgotado desde o final do século XIX. Então, não tem como você trabalhar em algo que já está esgotado e imaginar que você está fazendo algo novo. Então, esse primeiro programa, por exemplo, é uma matéria que eu fiz, repetindo, para Guitar Class, lá nos anos 2002, é uma coluna que eu trato de guitarra rítmica, os fundamentos da guitarra rítmica. Eu vou colocar na tela e a gente vai falar sobre isso. Eu vou soltar a vinheta desse programa, porque esse programa aqui tem uma vinheta. Essa vinheta é que vai dar o tom do programa, que é a Coluna GP. Então, se inscreva no canal, dê like, me acompanhe, porque eu tenho muito material para passar. Vamos à matéria, então, desse primeiro programa. Então, conforme você está vendo aí na tela, e aí vamos seguir na tela agora, veja só, esse primeiro estudo, né, que eu fiz, eu vou falar basicamente, é uma matéria de base, né, onde eu vou falar basicamente de alguns padrões da guitarra, alguns padrões da rítmica musical. Estou falando de padrões da rítmica musical, olha, dá uma olhada aí, olha, no geral, tá vendo? Então aqui é o seguinte: guitarra rítmica, os fundamentos da guitarra rítmica. Essa parte de estudo da guitarra, eu vou ler para a gente só corroborar aqui os termos dessa matéria. Esta parte do estudo da guitarra destina-se à prática e ao desenvolvimento das nossas habilidades rítmicas da mão direita para os destros e mão esquerda para os canhotos, obviamente. Ok? A mão da palheta, né, que a gente toca a guitarra, repetindo, se eu sou destro, eu toco com a mão direita. Se eu sou canhoto, eu toco com a mão esquerda, certo? A outra mão é que vai fazer os acordes, vai apertar as notas lá no braço da guitarra, que você já sabe. Então, o que eu estou dando aqui é o seguinte, olha lá, repetindo, essa parte de estudo da guitarra destina-se à prática e ao desenvolvimento das nossas habilidades rítmicas da mão direita para os destros e mão esquerda para os canhotos, bem como dos acordes, que são inerentes a toda e qualquer condução. Em alguns casos específicos, poderemos não utilizar acordes, mas sempre haverá uma linha de harmonia sugerida pela própria melodia. Eu queria só fazer um parênteses rápido aqui. A harmonia não existia, veja bem, só um parênteses rápido, ok? Então, a harmonia, ela não existia, vamos dizer, até mais ou menos no século XVII e tal. Ela se fundamenta mesmo no começo do século XVIII, com Jean-Philippe Rameau,
que vai estabelecer a primeira lei tonal, basicamente, né, que ele vai fundamentar a tônica subdominante e dominante, que é 1, 4, 5, tão conhecida entre nós, né, que é a cadência perfeita e tal. A harmonia ela não existia como tal. O que existia era a polifonia, que eram várias melodias se entrelaçando e tal. Isso é um estudo à parte, isso é um outro estudo, é uma outra conversa. Mas a harmonia ela não existia. E desde que ela passou a existir, eu vejo da seguinte maneira. A harmonia passou, a partir do século XVIII, a fazer da melodia a sua refém. O que eu quero dizer com isso? É praticamente impossível que, numa linha melódica, que é a música por excelência, é a melodia, né? Só lembrando, os elementos da música são ritmo, melodia, harmonia, forma, tessitura e timbre. E esses elementos são os elementos constitutivos dos últimos 300, 400 anos da música ocidental. Nem sempre foi assim, tá? Nem sempre foi assim. Então, isso também já se esgotou, esses elementos também já estão esgotados, mas ainda vigora. E aí o que acontece? A melodia, ela passou a ser refém da harmonia, desde que a harmonia se constituiu como tal. Isso aí já tem desde o século XVIII. Então, é preciso notar esse aspecto, porque quando a gente fala dessa relação melodia-harmonia, normalmente não se fala sobre isso, porque não se fala sobre a história da música, não se posiciona no tempo, no espaço-tempo, não se posiciona a importância dessas relações. Né? Porque normalmente quando se ensina música aqui na internet, em geral, mesmo nas salas de aula e tal, se ensina sempre contextualizando a coisa ali na hora. Olha, vamos tocar isso e fim de papo e tal, entende? Mas não se explica, talvez um ou outro professor deve explicar, mas não se explica, não se contextualiza em relação à história. Porque, veja bem, a música nem sempre foi assim. Existe um dizer, existe um sentido de ser antes de ter acontecido o negócio. A história da música, para quem estuda história da música, conhece a música ocidental, sabe que uma série de prerrogativas foram impostas ao longo do processo histórico que foram modificando o caráter de ser da música. O dizer musical, né? Musical, ele foi se transformando no tempo exatamente na medida em que as sociedades vão se transformando. Não tem como você falar de música sem observar os aspectos sociológicos, antropológicos, epistemológicos, blá, 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 blá. Não tem como. Agora, como todo mundo trata a música como algo, como entretenimento, como algo superficial, descartável, então por que nós vamos levar a sério, né, essa informação, né, do jeito que eu estou falando, sobre antropologia, sociologia, etc. e tal. Tanto é que muitos músicos até nem consideram isso. Tem músicos que são totalmente alheios a esse processo. Né? O cara toca música, às vezes é bom músico, excelente músico, mas ele faz a música pela música. Ele não está preocupado com os aspectos históricos da música, como eu, por exemplo, que sempre estive preocupado com os aspectos históricos da música, porque sei que nada acontece por acaso. Existe um dizer antes de acontecer. Ninguém faz música por fazer, entende? Existe, ainda que seja inconsciente, ainda que seja dentro de um processo inconsciente, o sujeito faz música para apresentar para alguém, claro, lógico, para exibir para alguém, para acalentar os espíritos, etc, etc e tal. Tem várias justificativas, né, porque um compositor faz música. Mas o que eu quero dizer é uma outra coisa. Existe uma série de elementos que foram delineando a história da música, e principalmente os aspectos matemáticos, que estão implícitos aqui nessa lição aqui de rítmica, por exemplo. Essa lição aqui esboça o grande peso da matemática na música, ou pelo menos da aritmética. E isso é uma outra história, fica para um outro programa. Eu vou dar continuidade aqui à matéria, tá? Porque eu já alonguei demais esse parênteses aqui. Vamos lá, vamos continuar na matéria. Então, seguindo aqui, conforme eu havia dito, já desde o começo, eu havia dito que... acabei de fazer uma interrupção aí, falando sobre as relações da melodia com a harmonia. E aí no texto ali, né, no texto aqui, ele continua dizendo assim, ó, no caso eu, né, continua dizendo o seguinte: o conhecimento da concatenação dos acordes, com suas regras, deve ser adquirido dentro do estudo de harmonia, que eu acabei de fazer uma rápida abordagem aqui agora, né. E primeiramente vamos definir então nessa lição aqui o que são condução e grooves. Então, condução rítmica. O que é condução rítmica? Né? Quando o sujeito toca, quando ele está fazendo acompanhamento, né? Se você é destro, com a sua mão esquerda você está tocando os acordes, com a mão direita você está fazendo a condução, o ritmo. Então, refere-se a uma base de uma música ou estilo qualquer. A condução, quando na guitarra ou no violão, envolve ritmo e harmonia. Né? Mas no piano também vai envolver ritmo e harmonia. Um acompanhamento no piano, por exemplo. Também, claro. Lembrando que os instrumentos completos,
que possui todos os elementos, abrigam todos os elementos da música. Os elementos que eu falei agora há pouco são os instrumentos completos, são guitarra, violão e piano, né? Teclado em geral, são os instrumentos mais completos. Bom, e seguindo então, grooves. O que é groove? Na linguagem musical norte-americana, refere-se a qualquer padrão rítmico que envolva linha melódica ou harmônica, constituindo a base de um estilo musical, ou mesmo de uma música qualquer. No Brasil, chamamos simplesmente de acompanhamento. Ao longo dessas lições aqui, a gente vai poder estudar melhor isso. Vou dar vários exemplos de base, vou estar tocando, etc. E tal. Nessa matéria aqui, nesse primeiro programa, eu ainda não estou usando a guitarra, mas passarei a usar logo a seguir. Tá? Muito bem. O que mais aqui eu escrevi nessa matéria aqui? A revista Guitar Class de 2002, né? Novembro de 2002, inclusive. Eu vou mostrar a capa para vocês, né? A capa que está aqui, olha. Essa aqui é a capa, olha, a revista Guitar Class, tá? Ok? Ali, ó, Guitar Class, o cara do Pantera aí na capa e tal, e outros tantos colegas da música que escreveram nessa matéria aí. Bom, muito bem. Então, seguindo, no Brasil chamamos simplesmente de acompanhamento, né? Entretanto, nem sempre uma base qualquer será um groove padrão ou padronizável, mas todo groove é uma base, ou seja, uma condução, um acompanhamento. Então, o que preza aqui é o seguinte: devemos conhecer os princípios nos quais se baseiam os padrões e grupos rítmicos, entendendo-se por grupo rítmico o grupo de notas de mesmo valor que surge da divisão ou subdivisão da unidade de tempo, que delineia todo o discurso musical. A rítmica musical é indicada por meio de valores, figuras de notas e compassas, que já devem ser do seu conhecimento. Experimente tocar em uma corda dividindo o tempo em semibreve, mínimo e semínimo e tal. O que eu dou aqui, depois são as figuras, né? O grupo rítmico colcheia, que é a figura 1 aqui, ó. O rítmico semibreve, né? Depois vem as mínimas e semínimas aqui, ó. Isso aqui é uma semibreve, isso é uma mínima e semínima. Isso aqui vale 4 tempos, isso vale 2 tempos, e aqui um tempo cada um, né? Sempre a total vai ser um compasso de 4x4. Lembrando que o número de cima, aqui, o 4, aqui em cima, ele se refere a quantas vezes entrará no compasso o cara de baixo. O cara de baixo é um número padrão. No caso 4 quer dizer uma semínima. Então 4 semínimas dentro desse compasso somam um total de 4 tempos. O estudo da rítmica musical é legal fazer à parte. Se você tem dúvidas, me procure aqui no canal. A gente pode conversar. Eu tenho vários outros vídeos explicando rítmica e dou aula particular também, então tudo bem. Na figura 2 eu estou mostrando colcheias, padrão de colcheia. Aqui na figura 3 padrão de tercina, na figura 4 padrão de semicolcheia. Esses 3 grupos rítmicos, lembrando que grupo rítmico se forma com duas figuras iguais seguidas formam um grupo rítmico. O grupo colcheia, o grupo tercina de colcheia e o grupo semicolcheia delineiam simplesmente mais de 90% do nosso dia a dia, de tudo que a gente toca. Não interessa o estilo musical, eu estou falando de música em geral, tá? De todos os períodos. E aqui eu dou alguns acordes, aqui, olha. Né? O Dó maior, não precisa nem pegar a guitarra para mostrar isso, porque você já conhece. Só que como é que você escreve na pauta esse Dó maior? Olha aqui, ó, um Dó, um Mi, um Sol, um Dó, um Mi. Né? São 5 vozes, ó. Cada nota aqui é uma voz. Os gringos chamam de voicing, né? Então é uma voz. Veja bem, é um cacho de uva aqui, né? Você tem 5 sons, né? Que é um Do, Mi, Sol, Do, Mi, né? Posso tocar isso no piano, posso tocar na guitarra, né? Posso tocar no violão, né? Dó, Sol, Dó. E esta formação aqui de acorde é a formação dele empilhado em terças, que é a formação natural, a formação do campo harmônico. Quando a gente empilha em terça, monta o campo harmônico, assunto que ainda veremos, né? Vamos estudar ainda, né? Aí pra frente. Tudo que você tiver de dúvida, a gente vai eliminando as dúvidas ao longo dos programas, tá? Você pode entrar em contato comigo também, caso queira adiantar alguma informação, tá? Se for realmente do seu interesse. Então, no caso aqui, a figura do Sol maior, a mesma coisa, tá em ordem fundamental. O que é isso? Empilhado em terças, quando a gente monta o campo harmônico. Olha lá, ó. Sol, Si, Ré, Sol, Si, Sol. Né? Tônica, terça e quinta. Sempre tônica, terça e quinta. Isso é triádico. Você fala, pô, triádico, mas tem 5 sons aqui tem 6. Tudo bem, mas é dobra de voz. Porque, por exemplo, esse Dó aqui é a tônica, esse Mi é a terça, esse Sol aqui é a quinta. Mas esse Dó é dobra desse primeiro Dó. E esse Mi é dobra desse Mi aqui, que é a terça. Né? Então é tônica, terça, quinta, oitava e décima. Aqui é tônica, terça e quinta, oitava, a décima e depois lá a oitava da oitava. E assim por diante, né? Eu estou dando exemplos aqui só para a turma entender como é que se toca, como é que se escreve, né? na pauta, né? E aqui um Dó maior, ó, de novo, só que agora em mínima, né? Mínima, aqui em mínima, né? Aqui em semínima, sempre os mesmos acordes. Esse sinal aqui quer dizer repetição de compasso. Aqui eu estou fazendo em colcheia, que você tem que tocar em colcheia, né?
ok? Não vou dar exemplo, não vou tocar nesse primeiro programa, como já falei, não vou tocar, eu só estou fazendo uma introdução. Os próximos programas aí podemos já ver na guitarra como é que funciona cada um dos elementos. E aqui temos em tercino os mesmos acordes, né? Aqui em semicolcheia os mesmos acordes, e aqui é só uma configuração aí, uma descrição do que está escrito lá, né? Na matéria como um todo. Então, basicamente isso, essa primeira matéria aqui, voltando aqui para mim, essa primeira matéria foi só para a gente iniciar essa série de programas, porque são muitos programas. Eu fiz coluna durante anos na Guitar Player. Aqui na Guitar Class eu fiz poucos meses, foram poucos artigos, né, poucas matérias, mas que foram em 2000 e pouco e tal. Mas eu já tinha feito artigos já em outras revistas, ainda nos anos 90. E nos anos 90 também eu pertenço à geração que foi pioneira do vídeo-aula no Brasil também, né? Enfim, tem muito material meu. Se você digitar meu nome na internet, Wesley Lery César, você vai encontrar muito material meu na internet. Se você realmente é interessado, quer aprender sério, para valer mesmo, né? Eu tenho vários cursos, né? Eu vou deixar aí na tela. Eu tenho vários cursos, tem o WLC Music School, que está lá é um site, eu vou deixar o link aí também, vai estar abaixo aí o link. Eu tenho também um curso lá na Udemy, tem um que é do zero ao avançado, tem um outro curso que é do zero ao intermediário. Eu vou deixar todos os links para vocês aí, é só ver fora do vídeo aí embaixo, na descrição abaixo da tela aí, vai estar todas as descrições, todos os endereços de dos principais materiais meus. Na realidade eu tenho muito material, e tenho muito material para passar. Então tudo vai depender de vocês mesmos, de vocês me seguirem e quererem que eu passe todo esse material. Porque se ninguém se interessa, não é porque eu estou passando material, né? Eu passo material para quem interessa. Como grande parte desse material, os alunos que vêm estudar com a gente pagam caro, né? Porque a escola que eu dou aula é uma escola cara, pode-se dizer, para o poder aquisitivo do brasileiro. E, tanto aqui, a gente está passando material de grátis, né? Gratuitamente. Então é isso. Então vamos adiante. Semana que vem, esse programa aqui é semanal, essa coluna é semanal. Coluna GP, vou soltar a vinheta de novo, que é para você ficar bem marcado com a Coluna GP. E espero que você me siga, se inscreve no canal, dá like, siga os programas aqui, porque tem material pra caramba e tudo grátis, tudo gratuito. Pô, então é isso aí, vamos em frente. Tudo de bom, viu? Até a semana, até mais.